Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à Escola de Profecia, neste segundo dia da semana, em que estamos aqui para continuar estudando a Palavra de Deus, acompanhando os eventos do mundo, os eventos finais. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade com os nossos estudos sobre o livro de Daniel. Iremos entrar no capítulo 7. Na verdade, estamos entrando em pontos muito interessantes do livro de Daniel, pontos proféticos. Eu convido a vossa atenção a súplica constante pelo Espírito Santo na compreensão destas verdades. Eu passei quase a tarde toda de sábado estudando o livro de Daniel. Eu quero entender com muito mais profundidade para trazer isso para vocês de forma muito mais prática. Oremos. Irmãos, eu estou feliz porque, olhando para a profecia, até aqui tudo vem acontecendo do jeito que Deus falou. Nós estamos no rumo certo da profecia e em breve nós veremos o céu se abrindo, Jesus Cristo descendo como uma pedra. Ele vem para derrubar os reinos deste mundo e estabelecer o seu reino eterno. Queridos, bem antes deste estudo maravilhoso, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas polêmicas que estão deixando a América um pouquinho agitada. Em um evento organizado pelo grupo conservador Turning Point Action, isto aconteceu na última sexta-feira, Donald Trump disse aos cristãos que votassem só desta vez e que em 4 anos tudo seria resolvido, de modo que os cristãos não precisariam mais votar. Bem, este pronunciamento gerou muita polêmica nas redes sociais, muita crítica daqueles que atacam o candidato, dizendo que ele está querendo acabar com a liberdade na América, está querendo acabar com a democracia. Irmãos, questionados e solicitados a dar esclarecimentos, os republicanos não conseguiram dizer o que Donald Trump na verdade quis dizer. Escutemos um pouquinho. We have to win this election, most important election ever. Temos que vencer esta eleição, a mais importante de todas. And again, Christians, get out and vote just this time. Cristãos, saiam e votem só desta vez. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful. Você não terá que fazer mais isso por mais 4 anos. Você sabe que será consertado, tudo ficará bem. Você não terá que votar de novo. Beautiful Christians, I love you Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. Meus lindos cristãos, eu amo vocês. Eu sou cristão. Eu amo vocês. Vocês têm que sair e votar. Em 4 anos vocês não precisam votar de novo. Nós resolveremos isso tão bem que vocês não vão ter que votar. Os irmãos entenderam alguma coisa do que ele falou? Esta falta de clareza gerou muita polêmica. As pessoas estão dizendo muita coisa. Mas, irmãos, naquilo que eu pude entender, Donald Trump está dizendo o seguinte: se ele ganhar, tudo será resolvido. As preocupações dos cristãos americanos serão resolvidas durante os 4 anos do seu mandato, de tal modo que eles não precisarão mais ir votar. Entendem aqui, irmãos? Estão vendo o nível dessa promessa? Ele está prometendo resolver todas as inquietações dos cristãos em 4 anos. Ele diz, só é desta vez. Vão votar só desta vez. Porque se nós ganharmos, vamos resolver os problemas. Tudo ficará maravilhoso, que vocês não mais precisarão ir votar. Queridos, esta é uma promessa. E eu vos digo, ele vai sofrer uma forte pressão daqueles que, votando nele, caso ele vença, vão dizer, então, nós o votamos, agora cumpra a sua promessa. Você disse que resolverá todos os problemas dos cristãos na América, cumpra agora a sua promessa. Irmãos, por mais que Donald Trump, sim, tenha familiares, eu diria familiares judeus que guardam sábado, a pressão, ou com a pressão do povo, ele vai ter que cumprir suas promessas. Talvez para um povo que está ansioso por um descanso dominical. Talvez para um povo, para um movimento que está ansioso por estabelecer leis sabáticas. Ele tem que cumprir sua promessa, afinal de contas, os eleitores depositaram sua confiança. Bem,
É apenas um pensamento meu, isto pode não acontecer. Irmãos, vamos então à palavra de Deus. Vamos então. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Queridos, a visão do capítulo 7 de Daniel teve lugar antes dos eventos do capítulo 5 e 6. Eu explicarei depois da oração. Venha comigo. Amado Jesus Cristo, abrimos a Tua palavra agora, a profecia bíblica. Dá-nos luz para a sua compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Sim, irmãos, o capítulo 7, ou a visão do capítulo 7, na verdade, foi dada a Daniel antes do capítulo 5 e também do capítulo 6. Por quê? Porque o capítulo 5 fala aqui sobre o banquete do rei Belsazar. Então, o rei Belsazar ainda estava reinando no capítulo 5. No capítulo 6 fala sobre Daniel na cova dos leões. Isto já era no reino da Pérsia. Mas o capítulo 7 começa dizendo, no primeiro ano, vejam aqui, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Muito bem. O primeiro ano de Belsazar foi antes de Dario, ou seja, antes do capítulo 6. E foi antes do banquete, antes do capítulo 5. Então, irmãos, neste primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve mais um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Irmãos, mais uma revelação Deus dá a Daniel, uma revelação importante, que vai desde os dias de Daniel até o tempo do fim. Quando Jesus, o vitorioso, voltará para dar o seu reino àqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Vejam, o verso número 2 nos diz, falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O que agitava o mar grande? Os 4 ventos do céu. Estes são simbolismos proféticos, irmãos, e daqui a pouco nós vamos entendê-los muito bem. O que acontece após esta agitação dos 4 ventos, na verdade que agitavam o mar grande? Vejam o verso número 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar grande. Vamos lá então desamarrar estes simbolismos. Nós vemos nos versos 2 e 3 2 simbolismos proféticos. O primeiro, animal, que em outras versões aparece como besta. O que é animal em profecia? Veja, irmãos, a própria palavra de Deus nos diz. Aqui não estamos inventando nem especulando nada. A palavra de Deus nos esclarece isto. No verso 17 do mesmo capítulo, a Bíblia nos diz que estes grandes animais que Daniel havia sonhado, que são 4 reis que se levantarão da terra. A palavra de Deus está nos dizendo que os 4 animais na visão de Daniel representam 4 reis. E um rei só é rei quando tem o seu reino. A propósito, o verso número 23 do mesmo capítulo diz, ele deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Então, irmãos, besta animal representa rei ou reino. Então, quais são estes 4 animais? Veremos daqui a pouco. Outro simbolismo que aparece neste capítulo. Mar. Água. Vejam aqui. De acordo com Apocalipse 17, verso 15, mar, água representa povos e nações, multidões e línguas. Diz, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Muito bem. Na visão de Daniel, 4 reinos surgem do meio dos povos, certo? Qual é o primeiro reino? A palavra de Deus nos diz no verso número 4. Escutem muito bem. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Em outras versões aparece mente de homem. Irmãos, de forma resumida, e se você deseja mais detalhes sobre este capítulo, eu vou deixar aqui na descrição um link de um estudo que nós fizemos, completo, explicando com muitos detalhes sobre isto. Mas de forma resumida, este primeiro animal semelhante ao leão representa Babilônia. Sim, as asas de águia representam o orgulho que esta Babilônia tinha por ser uma nação poderosa que conquistava diferentes outras nações. E a Bíblia nos diz que foram-lhe arrancadas as asas.
Isto nos lembra, irmãos, o episódio do rei Nabucodonosor, um dos reis de Babilônia. Lembram? Lemos no capítulo 4 que o rei Nabucodonosor, no seu orgulho, perdeu a memória, ou perdeu o entendimento, foi lançado para morar com os bois no campo. Sim, foram-lhe arrancadas as asas. O orgulho de Babilônia, na pessoa do rei Nabucodonosor, foi arrancado. Mas a Bíblia também nos diz que foi-lhe dada a mente de homem. Após os 7 anos de loucura de Nabucodonosor, sua mente foi devolvida e ele volta ao seu palácio. Entenderam? Irmãos, o verso número 5 fala agora sobre o segundo animal nesta visão de Daniel. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a quê? A um urso agora, o qual se levantou de um dos lados, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Quem é este segundo animal? A quem representa? O império que destronou Babilônia. E nós estudamos no capítulo 2 também. Os medos e persas. E vejam que são medos e persas. Eles se uniram e formaram um único reino para destronar Babilônia. Quando a Bíblia diz que se levantou sobre um dos seus lados, mostra que, embora sendo medos e persas, os persas acabaram dominando os medos e se tornaram mais poderosos que os medos. Por isso que se levantou sobre um dos seus lados. Tinha 3 costelas nos seus dentes. As 3 costelas sobre os dentes deste urso representam as 3 superpotências que os medos e persas destronaram: a Lídia, a Babilônia e também o Egito. Vamos então, irmãos, ao terceiro animal nesta visão, no verso 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Este terceiro animal, irmãos, representa o reino da Grécia, que derrubou os medos e persas em 331 a.C. As 4 asas de ave sobre este animal representa, primeiro, a velocidade de conquista do grande general Alexandre o Grande. Representa também os seus 4 generais orgulhosos. É por isso que diz também que tinha 4 cabeças. Este leopardo tinha 4 cabeças. Estas 4 cabeças são as divisões que Grécia sofreu a quando da morte de Alexandre o Grande. Os seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, dividiram Grécia em 4 partes, acabaram enfraquecendo. Por isso que em 168, Grécia tornou-se presa fácil de um outro império que surgia e dominava o mundo. Vejam o verso número 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Os gregos foram destronados por Roma no ano 168 a.C. É por isso que a Bíblia nos diz que era um 4º animal, forte. É por isso que em Daniel capítulo 2, Roma aparece como as pernas de ferro. Era um reino poderoso, com imperadores poderosos, que dominou quase todo o mundo conhecido. Dominou o mundo até 476 depois de Cristo. Vejam aqui, irmãos, o verso número 7 agora começa a nos dar mais detalhes sobre esta Roma, que o capítulo 2, quando estudamos sobre a estátua, não nos deu. Mais detalhes agora Daniel recebe da parte de Deus. Vejam só. Ele devorava. Quem que devorava? O 4º animal, Roma, certo? Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés tudo que se sobejava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Ok. Aqui existe mais um simbolismo que nós precisamos entender, que são os chifres. A Bíblia está a dizer que sobre o 4º animal, Roma, existiam 10 chifres. O que representam esses 10 chifres? A própria palavra de Deus vai nos dizer. Vejam, no verso 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. A Bíblia está dizendo que Roma sofreria uma divisão em 10 partes, e cada parte teria um rei. Da mesma forma que nós vimos no capítulo 2 de Daniel,
que depois das pernas de ferro viriam os pés em parte de ferro e barro, representa a divisão de Roma em 10 reinos. Irmãos, falamos um pouquinho sobre estes reinos. Os vândalos, visigodos, ostrogodos, érulos, os suevos, aqueles que formaram as nações da Europa. Lembram? Certo. Mas a profecia não para por aqui. Ela vai mais adiante, nos dando mais detalhes. E diz no verso número 8: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Irmãos, a profecia é clara aqui. Daniel está nos dizendo que entre os 10 chifres que representam Roma, surgiria um chifre pequeno. E no seu surgimento, 3 dos chifres que já existiam seriam derrubados, seriam abatidos. Então, irmãos, este chifre pequeno, agora no verso 8, tem de surgir também entre os 10. Tem de surgir na Europa dividida. Tem de surgir de Roma dividida. Certo? E agora, mais um detalhe sobre este novo chifre pequeno que surge da Europa. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Aqui está um ponto muito interessante. A palavra de Deus está nos dizendo que este chifre pequeno era diferente dos outros, porque tinha olhos como os de homem. Por que a Bíblia dá esta descrição? É que na palavra de Deus, os profetas eram chamados de videntes, os que possuem olhos de Deus, os que veem com olhos de Deus, os que contemplam o futuro. Mas sobre este chifre pequeno é dito possuir olhos como de homem. Por mais que se considere um profeta de Deus, não é vidente, tem olhos de homem, tem olhos enganadores. Em outras palavras, é um falso profeta. E diz que tem uma boca que fala com insolência. Em outras versões, vocês vão encontrar uma boca que falava com arrogância ou com blasfêmia. Irmãos, no verso 24, depois de falar sobre os 10 chifres, a profecia nos explica o que é esse chifre pequeno. Com olhos como de homem e com boca que fala arrogância fará. Vejam, verso 24. Depois deles quem? Dos 10 chifres, se levantará outro, o chifre pequeno, certo? O qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Este chifre pequeno, meus irmãos, surge com olhos como de homem e uma boca que fala arrogâncias. E ele abate 3 reis já existentes. Quem é este chifre pequeno? Meus irmãos, aqui não se trata de preconceito. Aqui trata-se de estudar a palavra de Deus à luz da história, à luz dos eventos e chegar à conclusão. Eu gosto de profecia, porque na profecia não se discute. Meu irmão. Profecia é estudar, compreender, comparar com a história e chegar à conclusão. Quem é o chifre pequeno? Vamos ver aqui algumas descrições ou algumas características que nos ajudarão a compreender muito bem. Primeiro, a palavra de Deus nos diz que este chifre pequeno surge no meio dos 10. Em outras palavras, surge do território de Roma. Não surge na Ásia, não surge na América, não surge na África, não surge na Austrália, na China, não. Surge em Roma, na Europa dividida, certo? Segunda característica, surge após a divisão de Roma, certo? Então, surge, irmãos, na Europa, entre os países da Europa. Terceira característica, abateu 3 sub-reinos ao se estabelecer. Abateu 3 reis quando se levantou. Quem? Veremos daqui a pouco. 4. Ele era diferente de todos os outros, certo? Porque enquanto os outros chifres eram reis políticos, este chifre pequeno vem com uma boca que fala arrogâncias, blasfêmias contra Deus. Vem com olhos de homem. Representa um poder político e também religioso, certo? Vamos, outras características. O verso 25 nos diz: ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo
e cuidará em mudar os tempos e a lei. Quem fará isto? O chifre pequeno. O chifre pequeno, portanto. 5. É um poder blasfemo, que fala blasfêmias contra Deus. 6. É um poder perseguidor, mais uma característica. E eles serão entregues na sua mão. Quem será entregue na mão do chifre pequeno? Os santos do Altíssimo, certo? Por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Em outras versões aparece por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Então chegamos à 7ª característica. Este poder dominou por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Irmãos, vamos lá considerar estas 7 características do chifre pequeno. Primeiro, surge do território de Roma. Quem é este poder? Quem é? Roma papal. O poder papal que hoje lidera a Igreja Católica Romana no Vaticano. Queridos, aqui não se trata de preconceito. Vamos lá ver, com calma, estas 7 características e veremos que se encaixa perfeitamente. Primeiro, surge no território de Roma. A Igreja Católica Romana surge na Itália, bem próximo à capital do Império Romano, na própria Roma, certo? Segunda característica, surge após a divisão do Império Romano. Não existia nos anos 200, não existia quando Roma sofreu a invasão dos bárbaros. Existiu após esta consolidação da divisão de Roma, certo? Terceira característica, quando surge este chifre pequeno, com sua influência, abate 3 reis que já existiam na divisão de Roma. Isto está claro quando o imperador Justiniano proclamou que o bispo de Roma devia ser reconhecido como cabeça da cristandade, isto no ano 533. Algumas tribos que negavam se submeter à autoridade do bispo de Roma foram abatidas. Os érulos, vândalos e ostrogodos. Os ostrogodos foram os últimos a ser destronados no ano 538 d.C. Quarta característica, era diferente de todos os outros, porque enquanto os outros chifres representavam pequenos reinos políticos, militares, este chifre pequeno é um poder político religioso, meus irmãos. Sim? É uma junção entre religião e Estado. Quinta característica, é um poder blasfemo. O que é blasfêmia? Procurar ser Deus, intitular-se Deus e procurar também perdoar pecados. Nós sabemos muito bem que o Papa se intitula Deus na Terra, que os padres católicos jesuítas pretendem perdoar pecados dos crentes. Isto, de acordo com a palavra de Deus, é uma blasfêmia. Sexta característica, é um poder perseguidor. E a palavra de Deus nos diz que ele perseguiu os santos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Temos que entender isto. O que é um tempo? O que é tempo profeticamente? Vamos, Daniel capítulo 11, verso 13. Estou lendo da versão Almeida, revista e atualizada. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. Agora vejam aí. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, está explicando, é ano, certo? Então a palavra de Deus está nos dizendo que o chifre pequeno dominaria por um tempo, ou seja, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, metade de 1 ano. Então, 3 anos e meio. Mas não para por aqui. 3 anos e meio representam quantos dias? Vamos fazer as contas. Biblicamente, 1 ano tem 360 dias. 360 dias. 2 anos seriam, então, 720 dias, certo? Metade de 1 ano, que é metade de um tempo, seriam 180 dias. Então, façamos as contas. 360 mais 720 mais 180 dá 1260. 3 anos e meio representam 1260 dias. E de acordo com a profecia, um dia representa 1 ano, de acordo com Ezequiel 4, verso 7, que diz: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Então, 1260 dias são literalmente
1260 anos. Será mesmo que o chifre pequeno dominou, perseguiu os santos do Altíssimo durante 1260 anos? Está claro, irmãos, está claro. Peguemos a história. Do ano 538, quando o bispo de Roma conseguiu destronar os ostrogotos, obteve então plenos poderes na cristandade, lá em Roma, e dominou o mundo até 1798, 1260 anos completos. E vejam que em Apocalipse 12, verso 6, falando sobre a perseguição do dragão à Igreja de Cristo, que é a mulher descrita lá, se fala também sobre o mesmo período, para dizer que o dragão usou a Igreja Católica Romana para perseguir os verdadeiros cristãos. Vejam só. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias representam 1260 anos literais. De 538 a 1798, neste ano, o general francês Berthier foi ao Vaticano, em Roma, prendeu o Papa e acabou com o seu domínio. Isto aconteceu, claramente como a palavra de Deus nos diz. Mas, meus irmãos, o objetivo do capítulo 7 de Daniel não é mostrar a derrota do povo de Deus. O objetivo da visão do capítulo 7 não é mostrar que o povo de Deus seria perseguido durante 1260 anos. Como em todos os capítulos, Deus e o seu povo saem vitoriosos. O objetivo do capítulo 7 é mostrar mais uma vez que em meio a esta perseguição do povo de Deus, que em meio a este conflito feroz para o povo de Deus, Jesus ainda seria vitorioso com seu povo. Vejam que, no verso 9, em meio ao contexto de bestas e perseguições, vejam, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Meus irmãos, quem é o ancião de dias? Deus o Pai. Ele se senta em seu trono no céu. Mas a descrição não para por aqui. Daniel diz que em meio a este conflito em que o povo de Deus estaria sendo perseguido por este chifre pequeno, ele vê uma cena de juízo no céu. Ele vê sim o ancião de dias. E não só o ancião de dias, ele diz também que um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. São anjos, testemunhas do juízo. E diz que assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Para que esse juízo num contexto de perseguição do povo de Deus? Para que esse juízo num contexto de sofrimento do povo de Deus? Mas Daniel não para por aí. Ele nos diz também que falta um ser apresentado neste juízo, neste tribunal celestial. No verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Vinha para onde? Para a terra? Não, o filho do homem Jesus não vinha para a terra. Ele dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, assenta-se o tribunal, abrem-se os livros e começa o juízo celestial. Meus irmãos, a visão do trono de Deus, que aparece num contexto de perseguição ao povo de Deus, mostra que Deus não está alheio ao sofrimento do seu povo. Deus diz, meu povo na terra, embora perseguidos, embora mortos, esperem um pouquinho, pois eu trabalho no tempo. Há um juízo decorrendo no céu. E quando termina esse juízo, uma vitória virá para cada um de vós que for fiel. Daniel capítulo 7, verso 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Embora perseguidos, meus irmãos, embora perseguidos, veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Esta é a resposta do clamor dos mártires, que nós encontramos lá, em Apocalipse capítulo 6. Lembram? Apocalipse capítulo 6. Em que os mártires clamam, até quando, Senhor?
Não vingas o nosso sangue. Até quando? A resposta está aqui em Daniel. Aguente um pouco, meu povo. Eu estou realizando uma obra de juízo, mas eu terminarei em breve. Vejam aqui. Apocalipse 6, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio, amém, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. Queridos irmãos, em mais um capítulo de Daniel, Deus sai vitorioso. Eu não sei quais são as batalhas que o irmão está enfrentando. Não sei quais são as perseguições que o irmão está enfrentando. As angústias da alma que o irmão está enfrentando. E como os mártires, clama em seu coração: Senhor, até quando? Quanto mais? A resposta de Deus é: calma, meu filho. O tempo certo chegará. O tempo certo chegará para todos aqueles que escolherem estar ao lado de Cristo neste conflito. Um reino eterno está sendo trazido por Jesus. E aqueles que forem fiéis nas batalhas e perseguições, tribulações desta vida, esses triunfarão. O capítulo 7 de Daniel, irmãos, não vem para exaltar nenhum chifre pequeno. O capítulo 7 não é para nos mostrar que existe um poder na terra que se vangloria como Deus, mas é para mostrar que há um Deus que domina pelos séculos dos séculos e salvará seu povo no final. Apegue-se a esse Deus. Confie nesse Deus. Venha comigo nesta oração. Obrigado, Senhor, porque a profecia nos garante que temos vitória. Não importa, Senhor, o poder dessas bestas. Não importa o poder do dragão. O que importa, Senhor, é que estamos ao lado do vencedor. E ele vencerá conosco. E nós viveremos eternamente longe do mal. Escreva hoje, ó Pai, o nosso nome no seu livro, o livro da vida do Cordeiro. Nós aceitamos. Aceitamos o seu sacrifício por nós na cruz. E nós queremos ser salvos por sua graça, Senhor Jesus. Guarda-nos nesta noite e proporciona-nos um momento de reflexão ao seu lado enquanto descansamos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós nos veremos no próximo estudo amanhã, pela graça de Deus, aqui no nosso canal. Até lá.